Mateus capítulo 24. A partir do verso 32 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nós amamos a Tua palavra e tudo que ela traz de ensino, de alerta, de exortação a todos nós. Ó Deus, nós não podemos escolher as partes mais agradáveis da Tua palavra, porque toda ela, Senhor, é boa, como diz, ó Deus, a Tua própria palavra, é boa para a nossa educação, edificação e a nossa vida com o Senhor. Por isso, que a Tua palavra ministrada nesta noite possa trazer despertamento aos Teus filhos e nos fazer preparar, ó Deus, e nos fazer estar preparados, Senhor, para esse grande dia que vai acontecer. Por isso, fala aos nossos corações. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é A Última Notícia. A Última Notícia. No dia 22 de novembro de 1963, muitas peças e musicais estavam em cartaz na região da Broadway, em Nova York. É uma região conhecida no mundo inteiro por ser uma região de grandes espetáculos, grandes teatros, grandes peças teatrais acontecem neste lugar. Todos os artistas um dia sonham em se apresentar na Broadway, porque é o grande lugar das peças teatrais. E nesse ano, 1963, muitas peças estavam em cartaz nesta região, e numa destas peças havia uma cena que usava um rádio. Era uma peça teatral que estava em cartaz, e essa peça usava um rádio, fazia parte da cena, um rádio, e esse rádio noticiava as notícias ali do dia. As notícias, elas não importavam. Na verdade, ela fazia parte do contexto da peça, estavam ali inseridas nas falas, nos sons, nas vozes que aconteciam na peça, mas as notícias até então elas não importavam. Elas simplesmente serviam para compor a cena. E por tantos dias que aquela peça esteve em cartaz, assim foi. Apresentação, pós-apresentação,
ligavam o rádio dava as notícias, os atores encenavam, tal, acabava a peça e por aí vai. Então, por muitos dias, assim transcorreu a peça, até aquele dia, 22 de novembro de 1963. Pois, naquele dia, uma das notícias que veio do rádio fez todo mundo que estava no salão teatral se levantar e saírem desesperados. E que notícia foi essa, pastor? Era a notícia que o presidente John F. Kennedy havia sido assassinado por um atirador na cidade de Dallas, no Texas. Então, naquele dia, a notícia que veio do rádio roubou a cena. A notícia que veio do rádio fez a peça não ter mais importância, porque era uma notícia que fez com que todos se levantassem ali para poder sair correndo, porque era uma notícia que impactou, né? E todos nós, irmãos, que já vivemos algumas décadas, e aqui alguns irmãos já viveram mais de 5 décadas, né? Quem já viveu mais de 5 décadas, diga amém, obrigado Jesus, né? 5, 6, né? Então, quem já viveu algumas décadas de tempo, já vivenciou momentos em que notícias pararam o Brasil e o mundo. Quem se lembra, por exemplo, do dia 1º de maio de 1994, né? Talvez alguém possa sim, mas o que aconteceu nesse dia, pastor? No dia 1º de maio de 1994, eu estava assistindo corrida de Fórmula 1, e naquela época a gente gostava de assistir corridas de Fórmula 1, tínhamos uma motivação maior para assistirmos corrida de Fórmula 1, e naquele dia aconteceu algo que nós nem imaginávamos, nem esperávamos que pudesse acontecer. O maior piloto de Fórmula 1 brasileiro perdeu a direção do seu carro, bateu, morreu, numa curva chamada Tamburello, ali no autódromo da Itália, de Monza, E aquela notícia, a partir daquele momento, aquela notícia ocupou os noticiários do Brasil e do mundo. Eu me lembro que assistindo televisão não se falava de outra coisa que não fosse a morte do Ayrton Senna. A notícia, ela foi uma notícia que tomou o noticiário brasileiro e de grande parte do mundo. Também me lembro do dia 11 de setembro de 2001. Quem se lembra do dia 11 de setembro de 2001? Quando algo inusitado, improvável, algo que imaginado apenas em filmes, a gente via aquela cena, mas via aquela cena em filme, não na realidade, Até algo que chocou o mundo. Terroristas sequestraram diversos aviões e usaram alguns destes aviões para chocar com prédios no coração financeiro dos Estados Unidos, causando a morte de milhares de pessoas que estavam naquele prédio, e chocando, irmãos, chocou o mundo inteiro. Eu acredito que quem viveu aquele dia sabe exatamente onde estava e o que estava fazendo. Eu me lembro que eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, estava na hora do almoço, e quando eu fui almoçar no restaurante, todo mundo olhando para a televisão, e eu falei, mas essa não é a hora do filme. Eu achava que aquilo era um filme, porque aquela cena era algo que a gente não imaginava. Um avião se chocar com um edifício, um prédio, e aquele prédio, todo ele inteiro, via abaixo. Aquilo chocou, então foi uma notícia que chocou o mundo, e fez o mundo literalmente parar. As Escrituras Sagradas, irmãos, e especialmente os Evangelhos,
nos preparam para um dia em que o mundo inteiro receberá uma notícia que mudará para sempre o curso deste mundo e a história da vida humana. No dia em que essa notícia acontecer, as bolsas de Tóquio, as bolsas de Nova York, não poderão mais seguir os seus trabalhos. Os aviões não farão mais os seus pousos e decolagens. Os governos e reinos deste mundo perderão os seus poderes. As guerras perderão as suas finalidades e motivações, quando esse dia acontecer. E que notícia será esta, pastor? Que mudará o curso completo da vida humana e deste mundo. Que notícia será esta? E esta grande notícia que a Bíblia nos prepara para ela é: Jesus Cristo voltou para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? E eu vou dizer: Jesus Cristo voltou para buscar a sua igreja. E no dia que essa notícia acontecer, o mundo literalmente não mais poderá prosseguir, no seu próprio curso. A vida humana não poderá mais seguir no seu próprio curso. Dali para frente, tudo mudará. Mas esta notícia tão proclamada, tão anunciada pela própria palavra de Deus, esta notícia, infelizmente, não tem sido aguardada por muitos. Infelizmente, nem mesmo a igreja, que deveria ser a principal anunciadora desta notícia, e que deveria ser a mais entusiasmada com essa notícia, nem mesmo a igreja tem dado ênfase a essa notícia. Podemos dizer que a igreja tem perdido o seu olhar escatológico. Quando nós falamos de escatologia, nós falamos das últimas coisas. Hoje nós vemos uma igreja que perdeu o seu olhar escatológico. A igreja está olhando para o aqui e agora. E quando nós falamos desse olhar escatológico, isso fez a igreja no passado ser uma igreja diferente. Hoje nós vemos uma igreja que, perdendo esse olhar escatológico, ela passou a amar mais o mundo e as coisas deste mundo. Para muitos cristãos, eles até dizem assim: Jesus pode demorar mais um pouquinho, porque estão amando o mundo e estão amando as coisas deste mundo. Mas quando nós estudamos alguns movimentos cristãos, e especialmente o movimento pentecostal, vamos assim dizer, e nós estudamos as razões pelas quais o movimento pentecostal se expandiu tão rapidamente em alguns séculos atrás, nós descobrimos que o que fez o movimento pentecostal se expandir foi o que nós chamamos, no estudo teológico, de o evangelho quadrangular. Até então eu não sabia disso, até eu estudar. Quando eu fui estudar, aí por isso que eu descobri porque tem uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. O Evangelho Quadrangular, na verdade, está lá no cerne do movimento pentecostal, e o Evangelho Quadrangular, ele dá ênfase a 4 coisas, entre elas, Jesus Cristo é o que salva, Jesus Cristo é o que cura, Jesus Cristo é o que concede o Espírito Santo, e o 4º motivo desse evangelho quadrangular é: Jesus Cristo um dia voltará. E foi justamente esse olhar escatológico que fez a igreja e o movimento pentecostal se expandir. Conta-se que o movimento da Azusa Street, que foi o movimento que está lá na raiz do movimento pentecostal, conta-se que esse movimento, nos seus primeiros anos, saíram missionários desse movimento, para evangelizar 25 nações. E por que isso acontecia? É porque a igreja tinha um olhar escatológico, sabendo que Jesus estava voltando.
sabendo que Jesus estava prestes a voltar. Então, se Jesus está prestes a voltar, o que nós temos que fazer? Nós temos que evangelizar. Nós temos que ir para as ruas, proclamar que Jesus é aquele que salva. Então, a igreja, por esse olhar escatológico e por essa expectativa da volta de Jesus, foi uma igreja que queria proclamar a salvação. Mas hoje, meus irmãos, por falta dessa visão escatológica da volta de Jesus, muitos cristãos não estão nem dispostos a nem saírem de sua casa para virem à igreja. Quanto mais para irem a outros países pregar o evangelho. Hoje nós vemos cristãos que estão acomodados, porque perderam essa visão escatológica, né? Acham que basta eu estar no domingo de manhã e pronto, já fiz a minha atividade da semana, ou já fui no domingo à noite, já fiz a minha atividade da semana. Vou em um culto. Mas quando a gente tem a visão escatológica de que Jesus está voltando, nós queremos estar nos preparando cada vez mais, para que quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar firmes, preparados. Você crê que realmente Jesus está voltando? Quem crê que realmente Jesus está voltando? Então, se sim, esta crença tem que impactar a sua vida e lhe fazer viver os seus dias sob essa expectativa. A gente pode comparar até com uma coisa do nosso dia a dia. Se você vai receber, vai vir um parente meu lá, imagine que eu tenho um parente que mora em Curitiba, ele vai vir me visitar. Então ele falou, olha, eu vou vir aí, vou chegar aí no dia 1º de novembro. Eu já vou viver com essa expectativa dele chegar, preparar a minha casa, preparar o lugar que ele vai ficar. Então, quando nós vivemos sob a expectativa de que Jesus está voltando, nós nos preparamos para isso. E no texto, Jesus compara a sua volta aos dias de Noé. Vamos ver aqui, deixa a sua Bíblia aberta, né? E Jesus diz, no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será o que, meus irmãos? A vinda do Filho do Homem. Então Jesus faz essa comparação. A notícia de que um dilúvio que estava vindo foi dado a Noé. Noé prepara a arca. E Noé preparou a arca. E quando a gente fala de Noé preparando uma arca, não era uma arca do tamanho dessa caixa de som. Era uma arca do tamanho quase dessa igreja. Então não era uma arca que podia ser escondida. Não era uma arca que as pessoas não estavam vendo. E provavelmente pessoas disseram para Noé, o que é isso aí, Noé? É uma arca para um dilúvio que está chegando. E essas pessoas não acreditaram no que Noé, na notícia que Noé estava dando, desprezaram o anúncio da notícia. E a Bíblia diz, até o dia que aconteceu o quê, irmãos? O dilúvio veio e pegou todos eles de surpresa. Foram arrastados, foram destruídos. Da mesma forma, o anúncio da volta de Jesus está sendo dado. Está sendo dado. Ainda que não tão intensamente como deveria, mas está sendo dado. Mas o que o mundo tem feito com esse anúncio? O mundo tem desprezado. O mundo não tem se importado com ele. O desprezo dos conterrâneos de Noé custou a eles o que, meus irmãos? Custou-lhes a própria vida. Eles morreram. Foram destruídos pelo dilúvio porque não creram na notícia que estava sendo anunciada.
Da mesma forma, diz o texto bíblico, assim será na volta do Filho do Homem. O anúncio está sendo dado, né? E está sendo dado em todos os cantos deste mundo. Mas alguém pode perguntar: pastor, qual é a garantia que temos que Jesus realmente voltará? Não parece que ele está tardando? Sim, parece que ele está tardando. Especialmente para aqueles que não querem esperar. Porque para quem não quer esperar, 1 minuto é muito. É ou não é, meus irmãos? A pessoa que é impaciente, não quer esperar, 1 minuto para ela é muito. Ela não quer esperar. Seja no sentido humano, das relações humanas, e também seja na questão espiritual. No entanto, ainda que o texto nos afirme que ninguém sabe o dia e a hora, o próprio texto nos mostra que a volta de Jesus será precedida por diversos acontecimentos que já estão, por diversas situações que já estão acontecendo. E a partir do verso 3, nós temos aqui, dentro do contexto do capítulo 24, nós temos algumas destas coisas. Vamos ver aqui. Capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis o que, meus irmãos? A falar de guerras, rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso, o que a Bíblia diz? É o princípio das dores. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então nós vemos aqui, embora o próprio Jesus diz, não se sabe o dia nem a hora, mas há algumas coisas que irão acontecer que serão sinais, acontecimentos, que ao acontecer estas coisas, todos devem estar preparados. E que coisas são essas? Jesus fala do surgimento de falsos profetas, de pessoas que dirão: eu sou o Cristo. Ainda que não falando isso, Porque quando se fala eu sou o Cristo, não necessariamente com essas palavras, mas em outros termos dizendo: eu sou o Salvador. Sou eu que vou dar um jeito nesta situação. E o mundo oferece muitos salvadores. Então Jesus fala sobre isso. Guerras, fomes, pestes. Quando aconteceu a Covid, o que teve de gente dizendo: será? Foi ou não foi, irmãos? Será? Sim, era um sinal. Mais um sinal que o Senhor está dando, Pestes, desastres naturais, o esfriamento do amor. Mas a Bíblia diz que todas estas coisas ainda são o princípio das dores. Por exemplo, quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, os preços de alguns produtos aumentaram no mundo inteiro. E aqui no Brasil eu me lembro, que quando começou a guerra, houve o risco, um grande risco da nossa agricultura,
porque o Brasil dependia, e acho que depende ainda muito, dos fertilizantes e dos adubos comprados na Rússia. Aí alguém pode falar assim, mas uma guerra na Europa, a gente está aqui no Brasil, não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmãos. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, conectado, dependente um do outro. O aço que o Brasil produz aqui é muito utilizado em países. A carne que o Brasil produz aqui é consumida em diversas partes do mundo. Produtos que são feitos em outros países, o Brasil precisa. Então, uma guerra em algum lugar, ela mexe, né, com diversos países. Então, se a Terceira Guerra Mundial estourar, e muitos especialistas dizem que ela está cada vez mais próxima de acontecer, se ela estourar, os danos serão grandes. Danos no sentido econômico, danos no sentido social e, sobretudo, danos à própria sobrevivência. Uma guerra nós vemos aí no noticiário, né? Demora 1 ano, 2 anos. São milhares de pessoas que morrem. Eu diria que quem morre, ainda que seja algo terrível, e para aquelas que vivem e que perdem essas pessoas que morrem, essas pessoas continuam morrendo todo dia. Eu não imagino um pai perdendo o seu filho numa guerra. Meus irmãos, imagina o sentimento que deve crescer no coração dessa pessoa. O ódio que deve se multiplicar e que deve consumir esse homem, essa mulher, essa família todos os dias. Então a guerra é algo terrível, 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 né? Então a possibilidade de uma guerra devastadora acontecer é algo cada vez maior. Ela pode começar, irmãos, esta noite. Pode começar na Europa, pode começar no Oriente Médio. Mas entenda, ainda que estas guerras sejam algo que nós não queremos, a Bíblia diz que elas ainda não serão o fim. Elas indicarão que o fim está acontecendo, mas ela ainda não é o fim. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para o dia do juízo final? E nós podemos dizer que as pessoas se dividem em se tratando dessa questão de estarem preparados para a volta de Jesus. As pessoas se dividem, eu diria que em 3 grandes grupos, né? E você, nessa noite, ou os irmãos que estão ouvindo essa mensagem pela transmissão, vão ouvir depois, todos nós estamos em um desses 3 grandes grupos. E que grupos são esses, pastor? O primeiro deles é o grupo daqueles que acham que não precisam se preparar. Porque quando Jesus voltar, Ele irá levá-los aos céus, porque essas pessoas se consideram pessoas boas, porque não matam, não roubam, não fumam, não falam mal de ninguém. Não falar mal de ninguém, meu Deus do céu, aí já está mentindo, né? Já mentiu já, né? Porque, meu Deus do céu, né? Então a pessoa fala, não roubo, não fumo, e acham que por isso vão chegar no céu. São pessoas que reduzem a justiça de Deus à sua própria justiça, achando que viverem assim será algo suficiente. Mas vamos voltar aqui ao texto, porque o texto mostra, né, ao texto do capítulo 24, diz assim, né, verso 40, dois estarão no campo, e a Bíblia diz o que, meus irmãos? Que um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra.
A Bíblia não coloca aqui o referencial por que elas foram deixadas. Mas certamente nós vemos aqui pessoas que estavam envolvidas em trabalho. Pessoas que estavam trabalhando e provavelmente eram pessoas boas. Porque quem trabalha não tem tempo de matar. Quem trabalha não tem tempo de roubar. Quem trabalha não tem tempo, de estar aí fazendo tantas coisas que essas pessoas estão. Eram pessoas que aparentemente eram boas. Mas diz o texto que elas foram deixadas para trás. Então o critério não é esse. O segundo grupo, o segundo grande grupo, será daqueles que até se aproximam de Deus e da igreja, frequentando-a, mas sem terem suas vidas transformadas de fato. São pessoas que não produzem os frutos de uma vida com Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus, em outro texto, vamos lá, em Mateus capítulo 7, vamos ver o que Jesus fala disso. Dessas pessoas que até entram na igreja, até se aproximam de Deus, e acham que pelo fato de estarem dentro de uma igreja, está tudo certo. Entrei na igreja, está tudo certo. Mas vamos ver o que diz aqui em Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. E eu quero ler esses versos aqui com os irmãos, que ele complementa lá o capítulo 24. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. E vem aqui o verso 21. E nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê, meus irmãos? A vontade do meu Pai, que está nos céus. Então o texto mostra, irmãos, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Então esse também não é o critério, O texto mostra que essas pessoas não entrarão. Então, qual é o grupo que vai entrar? O grupo que vai entrar, meus irmãos, são aqueles que se preparam de maneira correta para a vinda de Jesus. E essa preparação correta, como diz o próprio texto, consiste em fazer a vontade do Pai, em viver os seus dias para a glória do Pai, de amá-lo de todo o seu coração e aguardar a sua volta todos os dias. E o grande papel da igreja é esse: anunciar e preparar os homens e mulheres para a volta de Jesus. Então o grande trabalho da igreja em todo o tempo é esse: é anunciar, Jesus está voltando. Voltando ao texto base lá do capítulo 24, verso 42, esse é o trabalho da igreja. Diz aqui o verso 42: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém, meus irmãos? Mas alguém pode ainda perguntar: pastor, quando Jesus voltar, como é que será o after day? Os irmãos conhecem essa expressão, after day? É uma expressão em inglês que diz o dia seguinte. Como é que será o dia seguinte? O dia posterior? Como é que será o dia seguinte? Terá a chance de alguém se arrepender e ainda ir para os céus, quando Jesus voltar, meus irmãos? Haverá essa chance? Não.
Será que não? Não. A Bíblia ensina que não. Não haverá after day. Não terá o dia seguinte. Na sua primeira vinda, quando Jesus veio, Ele veio como Salvador. Ele veio e se encarnou e assumiu a carne humana, a forma humana, e morreu para se oferecer como Salvador aos homens. A primeira vinda de Jesus foi de uma maneira, a segunda vinda será de outra maneira. Na sua primeira vinda, Ele veio para ser o Salvador, se revelar como o Salvador. E Ele ordenou que a igreja fizesse 2 anúncios. O primeiro anúncio é: a salvação para você, pecador. A salvação para você, pecadora. E graças a Deus que nós ouvimos esse anúncio. Quem ouviu esse anúncio? A salvação. E nós ouvimos esse anúncio e nos rendemos a Ele. Então, a igreja ela tem essa responsabilidade de fazer esses 2 anúncios. Primeiro, Jesus é o Salvador. Salvador para todos aqueles que nele crê e se rendem a Ele. Mas também Jesus nos mandou anunciar que um dia Ele voltará. E a sua segunda volta, a sua segunda vinda, Jesus virá de um modo diferente. Ele não virá mais como Salvador, mas Ele virá como juiz. O Deus que é juiz. E muitos textos nos dão um vislumbre disso. Muitas pessoas querem olhar Jesus somente como o Salvador, o abençoador, e Ele é isso. Mas na sua vinda Ele voltará como o juiz. A Bíblia deixa claro isso. E um pouco mais adiante, no capítulo 25 de Mateus, nós podemos ver isso. Como é que será esse grande dia, pastor? O dia da volta de Jesus. Nós não sabemos os detalhes, mas a Bíblia nos dá um vislumbre, ou vislumbres, de como será esse dia. Mateus 25, a partir do verso 31 diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará onde, meus irmãos? Aonde que Ele se assentará? No trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, e em outra versão diz os bodes, em outras versões usa o termo bodes. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem é que está à direita do Senhor? Ovelhas ou cabritos? Ovelhas ou cabritos, irmão? Ovelhas. Então dirá às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado. Desde quando, meus irmãos? Desde a fundação do mundo. Agora o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Ele dirá o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, não terá um after day. Não terá um dia depois. O dia seguinte, daqueles que viveram a sua vida para Jesus, já será um dia na eternidade, desfrutando da presença dele por toda a eternidade. E o dia seguinte, para aqueles que desprezaram o anúncio da vinda de Jesus, será passar a sua eternidade, como está descrito no texto, num lugar chamado fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. É esses 2 lugares. A igreja
em alguns séculos atrás, tentou criar um lugar no meio, mas não tem lugar no meio. Um purgatório. A Bíblia não ensina purgatório. A Bíblia só ensina direita do Senhor, a esquerda do Senhor. A direita, as ovelhas. A esquerda, os bodes e cabritos. A direita ouvirão, do Senhor, entram no reino que está preparado para vós. Pessoal, que não ouviu a palavra do Senhor, ouvirão: apartai-vos de mim. Então a nossa garantia, irmãos, para esse grande dia da volta de Jesus, é uma só. Como é que nós nos preparamos para esse grande dia, pastor? O dia da volta de Jesus. É uma só. É saber que Ele veio a primeira vez para abrir o caminho de salvação a todos nós. E Ele fez isso assumindo a culpa dos nossos pecados e entregando a sua vida como pagamento e resgate para nos comprar para Deus. E aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo são esses que são chamados de ovelhas. A Bíblia diz que são ovelhas do bom pastor. Daquele que o próprio Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, as ovelhas verdadeiras do Senhor são aquelas que ouvem a voz do Senhor, obedecem a voz do Senhor. E essas ovelhas serão chamadas para entrar no reino de Deus. E eu pergunto aos irmãos: você é ovelha de Deus? Quem é ovelha de Deus aí? Você é ovelha de Deus, meu irmão? Amém, glória a Deus. Mas se você é ovelha, e ainda que já tenha vivido tempo suficiente, e já tenha ouvido tantas notícias que você já ouviu ao longo da tua vida, eu falei da notícia do John F. Kennedy, falei do Ayrton Senna, falei da Torre Gêmeas, Mas há pessoas, hoje nós estávamos no almoço de família, e o meu sobrinho que tem 15 anos, ele estava falando com meu pai, vô, o senhor já tem 83 anos? Aí ele fez o cálculo lá e ele falou: vô, o senhor nasceu na época da Segunda Guerra Mundial. E certamente, aí eu posso até acrescentar, viu a morte do Getúlio Vargas, viu tantas coisas acontecendo. Ele falou: vô, o senhor viu todos os títulos do Brasil ser campeão da Copa do Mundo, E ele ficou admirado com tantas coisas que o avô já viveu. Então, ainda que você possa ter vivido tempo suficiente para ouvir tantas e tantas notícias, seja ela a morte de Getúlio Vargas, a queda da Torre Gêmeas, o início da Segunda Guerra Mundial, o início de tantas coisas. Mas entenda, irmãos, que a notícia mais importante que nós temos que ouvir é uma só. E na verdade, ela não será mais uma notícia. Na verdade, ela será a última notícia. Porque a partir dela, o mundo não vai mais poder prosseguir. O mundo não vai mais poder continuar o seu curso. Os homens não irão poder mais seguir o curso de suas próprias vidas. Porque ela não será mais uma notícia. Porque quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas, ainda que tenha sido uma notícia terrível, grave, o mundo prosseguiu. Mas na volta de Jesus não será mais uma notícia. Na verdade, ela será a última notícia. E depois desta última notícia, nós viveremos um novo tempo. E que tempo será esse, pastor? O tempo chamado eternidade. A eternidade na presença de Deus, para aqueles que confiaram, vigiaram e esperaram a volta de Jesus. A eternidade na presença de Deus será para esses.
E será a eternidade longe da presença de Deus para aqueles que viveram a sua vida na terra longe de Deus. Pois eu sempre penso numa coisa bem lógica, e creio que os irmãos vão concordar com o pastor nesta noite. Como pode alguém querer viver a eternidade com Deus, se não está vivendo nesta terra com Deus? Tem lógica isso, irmãos? Mas tem gente que ainda pensa isso, né? E olha que tem muita gente nisso, né? Vive a sua vida aqui na terra, não se importando com Deus, não querendo saber da palavra de Deus, não querendo saber da casa de Deus, mas quando estão prestes a morrer, que Deus me receba. Vai receber não. Eu vou dizer de novo, vai receber não. Porque se não quis viver na terra com Deus, não vai poder passar a eternidade com Deus. Não é um pensamento bem lógico isso, irmãos? É bem simples. Mas ainda tem pessoas que querem isso. Então a Bíblia é muito clara ao mostrar isso. Então, ao ouvir essa mensagem, meus irmãos, aos amigos, às pessoas que ouvirão, seja pela gravação, ao ouvir essa mensagem, você tem que responder para si mesmo: se Jesus voltar hoje, eu serei uma de suas ovelhas? Eu serei uma daquelas que ouvirão da boca do Senhor: entra no reino que está preparado? Alguém pode dizer: talvez, pastor. Mas entenda, não tem talvez. Nessa questão de eternidade não tem talvez. É sim ou não. Estou firme com Jesus ou não estou firme com Jesus? Eu me lembro de ter lido em determinado lugar que Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, ele disse certa vez que todo bom sermão é aquele que deixa os homens mais perto do céu ou mais perto do inferno. Não tem meio termo nisso. As pessoas têm que sair convictas que estão com Cristo, ou têm que sair também convictas que não estão com Cristo, e as consequências disso. E as consequências são essas: que quando Jesus voltar, estará com Ele aqueles que aguardaram a sua volta, aqueles que aguardaram o grande dia, aqueles que aguardaram o seu retorno. Então, meus irmãos, que sejamos esses, que quando Jesus voltar, eu não quero mais saber de nada. Quando Jesus voltar, não me espere aqui mais nessa igreja, eu vou estar com Ele. E alguém pode falar assim: eu também não, pastor, eu vou estar com Ele. Amém, meus irmãos? Nós estaremos com Ele para todos sempre. Então vamos nos colocar de pé. E você que tem esta convicção, que você louve ao Senhor por isso, dizendo: Senhor, obrigado, porque quando essa última notícia sair, que você esteja preparado para ela, aguardando o dia da volta do Senhor. Mas se você ainda não tem essa convicção, que o Espírito Santo te incomode nesta noite, para que você tome essa decisão de servir a Jesus, de aguardar a Jesus, de esperar por Jesus, para estar com Ele por toda a eternidade. Nós vamos orar agradecendo pela palavra, e depois nós vamos encerrar o culto cantando um louvor que vai nessa linha da pregação, trazendo essa visão escatológica para a igreja. A igreja precisa esperar a volta de Jesus. Você está esperando a volta de Jesus? A igreja precisa esperar a volta de Jesus. Cantar isso, esperar isso, viver de acordo com isso. Então feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus pela palavra ministrada. Nosso Deus e nosso Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, porque nós estamos aguardando a tua volta. O grande dia, Senhor, em que a tua palavra diz que o Senhor aparecerá nos céus
como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a tua volta, Pai. Todos os olhos o verão, seja na China, seja no Brasil, seja no Japão, nos Estados Unidos, todos os olhos o verão. O mundo parará, ó Deus, diante do grande juiz, do grande Senhor, que voltará para resgatar e levar a sua igreja para estar com Ele para todo sempre. A tua palavra diz, ó Deus, que naquele dia haverá choro, lamentação, de tantos que rejeitaram o convite, de tantos que não esperaram o dia da tua volta. Mas essas próprias pessoas não colocarão a culpa no Senhor, colocarão a culpa em si mesmo, porque ouviram o anúncio e não se prepararam para ele. Por isso, meu Deus, que todos que estão aqui nesta noite, que todos que ouviram a tua palavra, que ouvirão a tua palavra, possam ser pessoas que se preparem para esse grande dia, aguardando a tua volta, aguardando esse grande dia, em que a tua igreja estará para sempre contigo. Aí que esta visão nos capacite a vencer as nossas lutas, a suportar as nossas dores, a enfrentar as nossas aflições, sabendo que quando chegarmos naquele grande dia, Pai, toda a dor cessará, a morte cessará, ó Deus, todo o mal cessará, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, que esta palavra traga consolo, que esta palavra traga ânimo, que essa palavra traga despertamento à tua igreja. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor dê glória a Deus. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glórias ao Senhor. Ele vem. Glorifique o Senhor. Diga, Senhor, vem, vem, Senhor. A tua noiva, a tua igreja te espera. Senhor, prepara a tua igreja, prepara a tua noiva, que a tua igreja esteja ataviada, preparada, adornada para esse grande dia. E se ele acontecer hoje, meu Deus, que a tua igreja esteja preparada para estar para sempre contigo. Senhor, nós te louvamos e te damos graças pela tua palavra de despertamento. Que cada um dos teus filhos e filhas saiam daqui preparados para esse grande dia, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Se Jesus voltar hoje, nos vemos no céu. Amém? Na eternidade estaremos para sempre com Ele. Que essa expectativa, irmãos, não saia do nosso coração. Iremos nos encontrar com aqueles que já estão lá, nos aguardando, nos esperando. A igreja, são duas igrejas. A igreja glorificada, daqueles que já estão com o Senhor, e nós somos chamados de igreja militante, a igreja que está na terra. Mas haverá um dia que essas duas igrejas se encontrarão e serão uma só, adorando, glorificando o Senhor para todo sempre. Levante as tuas mãos. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra de despertamento, de alerta, para que todos os teus filhos se preparem para esse grande dia. Que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, que possamos voltar aos trabalhos, às atividades,
ao nosso dia a dia, mas sem perder essa expectativa de que o Senhor está voltando e estarmos preparados para esse dia. Por isso, leva-nos, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a tua graça acompanhe a todos os teus filhos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Nós estaremos de volta aqui na quarta-feira. Aleluia.